sobrenatural que havia em Jesus. Então, no capítulo 1, ele relata ali vários milagres, já começa contando vários milagres, né? A cura, nós já vimos no vídeo anterior, a cura do endemoniado lá em Cafarnaum, né? Depois, em seguida, vem a cura da sogra de Pedro, tudo relatos bem curtinhos. E aí, no versículos 32, 33, 34, diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha que interessante. Jesus, ele repreendeu demônios, expulsou demônios, mas na autoridade que ele tinha, ele não permitiu que por a boca desses demônios falassem quem ele era, porque o texto fala que os demônios sabiam quem ele era, sabiam que ele era o Filho de Deus. Mas porque Jesus os proibiu de falar? Porque Jesus estava começando o seu ministério e ele ainda tinha um tempo para cumprir, ele ainda tinha muitas coisas para fazer, ainda não podia ser revelado quem ele era, porque isso foi acontecendo de uma forma progressiva para ele então ir se denominando Filho de Deus, né? Principalmente para os religiosos. Ele ainda tinha um ministério, ele ainda tinha um tempo a cumprir, né? Então aqui Jesus não permitiu, né? Como na passagem aqui dos endemoniados de Cafarnaum, que é nos versículos ali logo aqui em cima, né? Ele fala assim, Jesus repreendeu: cala-te, sai deste homem, né? Mas antes eles falam assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, os espíritos imundos, né? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso os demônios falando. E aqui em seguida, aqui quando fala nesses versículos que ele realizou muitos milagres, curas e repreendeu muitos demônios, ele não permitiu, ele mandou eles se calarem para eles não saírem falando, né, quem ele era. E depois aí vai relatando, aí fala a cura, Jesus retira-se para orar, e depois a cura de um leproso. Mas eu quero focalizar numa cura que foi muito excepcional, que está então já no capítulo 2, que é a cura de um paralítico de Cafarnaum, que é, como eu já disse, a base, o lugar ali, a base do ministério de Jesus, né? Cafarnaum, a cidade de Pedro, onde ele morou. Então, alguns dias depois, entrou Jesus em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Então, as pessoas souberam que ele estava em casa, na casa de Pedro, né? Cafarnaum estava, deixa eu só marcar um negocinho aqui, gente. Ok. Cafarnaum estava situada na costa noroeste do Mar da Galileia, era o principal centro comercial, social da região durante o ministério de Jesus. Então, era uma cidade importante. Ali, sobre a grande estrada entre a Síria e a Palestina, eram recolhidos os impostos de alfândega e se encontrava estacionada uma guarnição romana. Então, era uma cidade de expressão. Jesus veio a este lugar após sair de Nazaré e a casa de Pedro chegou então a ser sua casa. Neste lugar realizou grandes obras. Cafarnaum é chamada então de sua cidade. Você pode conferir lá depois em Mateus, no capítulo 9, no versículo 1. Pois ali fizera seu quartel-general como lugar conveniente em relação geográfica com as áreas populadas da Galileia. Olha que interessante. No versículo 2 fala: juntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e eles lhes anunciava a palavra. Olha, vamos ver
Vocês conhecem, alguns conhecem essa história, mas talvez quem não conheça, você vai ver que coisa linda. Jesus estava então na casa de Pedro e aos sábados ele ia à sinagoga e ele ensinava todos os dias. Todos os dias o povo ia sendo transformado por seu ministério e o povo se juntava em torno dele porque sua mensagem era vital. Jesus era um gigante espiritual, ele trazia vida, ele trazia salvação, ele trazia milagres, onde ele passava, ele revolucionava. Nos versículos 3 e 4 diz assim: nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por quatro pessoas, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Gente de Deus, olha a situação. Jesus estava lá ensinando e a multidão fechou tudo, porta, janela, e 4 pessoas trouxeram ali o paralítico carregado, não conseguiam entrar por causa da multidão, e eles não desistiram deste amigo paralítico, e eles fizeram algo surreal, sobrenatural, algo extremamente, imagino, difícil, subir uma pessoa que é paralítica, que está numa cama, e levá-la para o telhado, e tirar a cobertura do telhado, para que o paralítico, baixasse ali diante de Jesus, que estava dentro da casa ensinando, né? E a gente vê que aquelas pessoas, elas estavam dispostas a gastar sua energia e fazer tudo por este amigo, né? E a gente vê que isso envolve muito amor. É necessário muito amor para que alguém tenha essa coragem e disposição para que isso seja realizado. Então, eles tiveram uma persistência engenhosa, né? Eles fizeram ali algo que ficou marcado para nós hoje vermos como exemplo, né? E então, quando eles descobriram que não podiam aproximar-se, eles então baixaram o leito para diante de Jesus. E no versículo 5 diz assim: Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados. Olha que interessante, o paralítico não foi ali com a intenção de que os seus pecados fossem perdoados. O paralítico foi levado ali com a intenção de que Jesus o curasse da sua paralisia, né? Mas aqui existem muitas lições. Primeiro, porque Jesus ele vai demonstrar diante das pessoas que ele não só tem poder para curar um paralítico, mas para perdoar pecados. Ele vai ser confrontado ali por causa disso, mas nós também vamos entender que muitas vezes o pecado, as doenças estão associadas ao pecado. As enfermidades vêm nas nossas vidas por causa do pecado. Então, Jesus começa a mostrar isso para as pessoas. Então, ele diz, vendo a fé, porque ali eles tiveram fé suficiente para levar o paralítico desta forma. Jesus então viu que havia fé no coração deles. E aí diz: seus perdoados são pecados. Aqui nós vemos assim, 4 palavras: perdoados são os teus pecados, mas de uma significação ilimitada. Pois sem a santidade ninguém jamais verá Deus. O que adiantaria para aquele paralítico ser curado e sair dali andando, porém sair dali condenado para o inferno? Não teria sentido esta cura, né? Então, Jesus viu uma oportunidade ali, vendo que havia fé deles para com Jesus, de também trazer para ele a salvação. E aí, claro,
que os fariseus ali de plantão começaram nos seus pensamentos a questionar como ele teria essa autoridade para perdoar pecados, e para eles isso constituía inclusive de uma blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. E aí já começa a aparecer as obras de Jesus, eles já começam a ficar de olho nos feitos de Jesus, nas palavras de Jesus, mas enfim. E aí Jesus, sabendo o que eles estavam pensando sobre ele, diz: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aparentemente é mais fácil falar: perdoados estão os seus pecados. Eu posso falar: seus pecados são perdoados em nome de Jesus, mas eu teria que ter uma fé gigantesca unida com a de outra pessoa paralítica para dizer: levanta-te e anda, né? E Jesus então mostrou para eles o que era, que eles achavam. Ele não podia perdoar pecado. Eu falei: então eu não posso, mas eu posso fazer ele andar. Então eu provo para vocês que eu sou Deus. E ele levantou, tomou o seu leito e foi embora. Jesus, na qualidade de Messias, tinha o poder de fazer as duas coisas. Sua cura subsequente do homem de um impossível caso de enfermidade comprovou acima de qualquer dúvida que sua palavra era eficaz. Jesus não estabeleceu aqui o contraste entre cura e perdão, e sim entre dizer ser perdoado e ser curado. As duas coisas, portanto, seriam coincidentes, e a única diferença é que são duas maneiras de dizer a mesma coisa, já que a enfermidade era a consequência do pecado daquele homem. A cura seria a remissão da penalidade. Este é um pensamento, não é uma definição bíblica, mas é um pensamento. Eu fico por aqui, mais este trecho do livro de Marcos, maravilhoso, e eu agradeço se você tem acompanhado, tem ficado com a gente. Se você gostou, curta, compartilhe. Não sei se eu já falei no começo, estou falando no fim também, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.